E aí, moçada do segundo ano, beleza? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, se Deus quiser, né? Espero que esteja muito bem com vocês. E todo mundo esteja com saúde, se Deus quiser, né? Isso aí vai passar, uma hora vai. Vamos ficar firme nas promessas de Deus aí, vamos ficar firme com Deus, porque isso vai passar. Mas vamos lá então com o nosso conteúdo ainda, formação e produção no espaço agrícola e conflitos agrários no mundo, no Brasil e em Goiás. E hoje a gente vai falar em específico do Brasil, tá? Porque do outro vídeo eu passei para vocês e a gente vai falar agora em específico da produção agrícola, dos conflitos agrários, como que anda isso no Brasil, tá bom? Então vamos lá para as questões que serão resolvidas de 11 a 15. A questão agrária no Brasil. Aí o fazendeiro, né, o grande, o latifundiário diz: eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Aí a terra é imensa, aí ele tem aqui, né, no ladinho, uma plantaçãozinha, aí lá na frente uma vaquinha, ou seja, a terra imensa só para ele, e esse monte de gente aqui, que é o movimento do Sem Terra, né, que é o MST, esse monte de gente num pedacinho só de terra, com umas plantinhas lá, porque não dá para plantar mais, né, tipo um canteiro, como se fosse isso. Então vamos lá para o nosso vídeo, né? A distribuição das terras do Brasil. Então é assim, as Sesmarias foi aquela distribuição que foi feita há muitos e muitos anos atrás, quando o Brasil era Brasil Império, né? Foi de 1530 a 1820. Doação de grandes lotes de terras destinadas aos cultivos para exportação, ou seja, a exportação aqui das Sesmarias era para ser feita para Portugal, né? Porque era como se fosse assim, a terra, o Brasil era de Portugal, então tudo que produzisse aqui tinha que ser mandado para lá. Então, a exportação, no caso aqui, era para Portugal. Eles não aceitavam o comércio do Brasil com outros lugares do mundo, até porque o Brasil era o quintal de Portugal, né? Então era assim. As plantations era o nome que recebia as grandes e volumosas quantidades de terras para uma só pessoa. Então, era chamado de plantation. Hoje também são chamadas de plantation, né? Que são os latifundiários. A Lei da Terra foi criada em 1850, extinguia o acesso à terra pela posse, vinda dos imigrantes. Então, os imigrantes chegaram aqui, teve muitos que tiveram o apoio do governo, né, para vir plantar, para fazer o Brasil produzir e assim por diante. Então, chegava aqui, pegava um pedaço de terra, começava a produzir e era isso aí, a terra era deles. Então, em 1850, isso acabou. O Estatuto do Trabalhador Rural, né, foi feito em 1964 no governo de João Goulart, que era chamado de Jango. Estabelecia os direitos dos trabalhadores rurais e a criação do Fundo Rural, que é o Fundo Rural, né? Ou a fundação, na verdade, é o Fundo Rural. Estatuto da Terra, 1964, né? Instrumento legal que poderia viabilizar a reforma agrária. Estabeleceu o cadastramento dos imóveis rurais baseado no módulo rural fixo para cada região. Então ficou assim: o que é o minifúndio? Inferior ao módulo rural fixado por região. Empresa rural, propriedade com área entre 1 a 600 módulos rurais explorada economicamente. Latifúndio por exploração, é um latifúndio improdutivo, ou seja, uma grande quantidade de terra, uma fazenda imensa que não produz nada. Ou latifúndio por dimensão, superior a 600 módulos rurais, independente do tipo e das características da produção nela desenvolvida, ou seja, ou é agricultura, ou é pecuário, ou é os dois, né? Que é a agroindústria aí. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. A luta pela terra. 1960, criação da Pastoral da Terra. 1964, criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1985, em 85 teve dois, né? A criação do Plano Nacional de Reforma Agrária e o surgimento do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e da criação da UDR, União Democrática Ruralista.
Em 88 foi a Constituição, né? A Constituição brasileira. Os artigos de 184 até o 189 refere-se à reforma agrária. Na nossa Constituição continua a mesma. 1993 teve a Lei 8.629 que diz que afirma que a terra tem que cumprir a função social dela. Não cumprindo, é passível de desapropriação. Por lei, ficou estabelecidas novas dimensões para as propriedades minifúndio, pequeno estabelecimento, médio estabelecimento e grande propriedade. Aquele primeiro lá que já tinha. Então, qual que é a função social da terra? Produzir alimentos e para a criação de animais. Essa é a função social da terra. Se ela não está sendo utilizada para os dois, então ela tem que ser desapropriada, né, dada a pessoas, dos movimentos que precisam de terra para produzir, para viver e assim por diante. 2003, criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é a expansão dos assentamentos rurais. Vamos seguir, que no Brasil é muito complicado esse negócio de reforma agrária. Os conflitos de terras no Brasil. Professora, mas eu nem sabia que no Brasil tem conflitos de terra. Tá aqui, ó. Eu busquei na internet e esse foi o mapa de conflitos de terra que saiu para mim. Eu não consegui melhor. Então, no caso, vocês vão ter que ampliar aí a tela do computador de vocês, porque para mim aparece assim, então no Rio de Janeiro tem conflito, no Espírito Santo, em Sergipe, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, em Goiás tem, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Amapá. Então isso tudo são conflitos de terras dentro do Brasil, como ocorre e por que que ocorre. Infelizmente eu não consegui um mapa melhor, porque foi assim que ele apareceu para mim, tá? Aqui eu tenho é como se fosse como é que fala? Um mapa mental, né? E aí vocês podem dar uma olhada também, ó. Conflitos no campo brasileiro. E aí tem a precária fiscalização, né? Nos conflitos relacionados à criação, né? De arbitrárias de terras, conflito de gato versus escravos, né? Por dívida e assim por diante. Dá para vocês aumentarem a tela do celular, dá para vocês verem melhor, tá bom? E aqui nós temos aqui, ó, principais problemas relacionados à questão agrária ainda hoje. Aí é o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores do Sem Terra, que é chamado de Movimento do Sem Terra. A bandeira deles aí diz assim: o aumento dos impactos ambientais causados pelos desmatamentos para dar lugar às pastagens e cultivos agrícolas de exportação. Esse é um problema hoje relacionado à questão agrária. Invasão de terras indígenas e a necessidade de sua delimitação. É um outro problema também onde tem muitos indígenas. É um problema muito sério esse. Crescimento dos conflitos entre poceiros e grileiros, sobretudo na região da Amazônia. Gente do céu, esse conflito entre poceiro e grileiro causa muitas mortes ainda até hoje. Eu quero que vocês façam, por favor, uma pesquisa. Não precisa ser muito grande, não. Só para você dizer para mim quem são poceiros e quem são grileiros. Por que desses nomes, poceiros e grileiros? Então, você vai fazer essa pesquisa aí e deixar também na sua atividade, tá bom? Quando você for responder. A luta pela soberania nacional no Brasil. A soberania seria o controle, né, o poder que o governo exerce sobre o nosso território. Então, seria o pessoal do exército dizendo assim, defenderemos o nosso território até a morte. Aí aponta para o povo deles, até a morte deles, ou seja, não quer ninguém mandando nas terras a não ser o governo federal, né? Porque quem manda no exército é o governo federal. Então, foi isso que deixou bem claro aqui nessa charge, né? Disponibilidade do uso das terras no Brasil. Qual que é a disponibilidade? Área agricultável disponível, total estimada, 152,5 milhões de hectares ou 17,9% do território. Área agricultável utilizada, 7,3%. Lavouras permanentes, 1,8%, mas é muita terra, viu? São 15 milhões de hectares, é muita coisa. Lavouras temporárias, 5%. Florestas plantadas, 0,6%. Área agricultável disponível não utilizada, 90 milhões de hectares, ou 10,5% ou 10,5% do território, é muita coisa. Pastagens, 20,8%. Isso aqui realmente é um problema sério, pastagem, porque
derruba-se matas, né? E assoreia os rios e assim por diante, porque o gado vai lá beber água, fica caindo barranco e assim por diante. Área de florestas nativas e reservas ambientais, 53% da área total do Brasil. Essa disponibilidade do uso de terras aqui você encontra no site do IBGE, tá? É um site extremamente confiável e é do governo federal. Desde há muitos anos, esse site foi criado a pedido de um dos governos que entrar no governo federal, tá? Principais gêneros agrícolas e principais rebanhos, né, que são criados no Brasil. Então, gêneros agrícolas, nós temos aqui o café é o primeiro produtor mundial, cana, nós somos o primeiro em produção mundial, laranja também, soja, o segundo em produção mundial. Professora, soja é o segundo? Sim, e olha que nós produzimos muito, né? Cacau, nós somos o quinto produtor mundial e milho, o terceiro produtor mundial. Vamos para os animais. Aves, nós somos o quarto produtor mundial. Bovinos, o primeiro. Aí ninguém barra a gente, né? Suínos, o terceiro. Ovinos. Professora, o que são ovinos? Ovelhas. Nós somos o 18º em criação de ovelhas. E caprinos são os cabritos e as cabritas e as cabras, né? O 16º. E equinos, nós somos o quarto produtor mundial desses animais, tá bom? Consequências ambientais da pecuária, desmatamentos e aumento de CO2. O desmatamento é um problema sério e o CO2 é por causa do aumento do gás metano pela criação do gado, né? Por quê? Porque o gado peida. Aí as indústrias, né, que poluem horrores, faz uma cara feia para a vaca, porque ela, ó, sem querer, deu um pum, ó, pum. Aí a indústria pecuária é responsável por 48% dos gases estufas no Brasil. As indústrias produzem muito mais, as indústrias poluem muito mais. E aí a vaquinha, né? Desculpa, escapou. O peidinho que ela deu, né? Pum, tadinha. Ai, ai. Um país infestado por agrotóxicos, então nós temos o uso muito grande, principalmente no que diz respeito à produção para exportação. Então, existem venenos que são utilizados aqui no Brasil que não são aceitos em outros lugares do mundo. Porém, estamos produzindo e exportando como ninguém. E nós temos também a agricultura familiar. Gente, eu já falei para vocês que a agricultura familiar, ela é aquela que coloca comida nas nossas mesas. Os grandes produtores, que são as pessoas que produzem em grande escala, eles não produzem para nossa mesa, a não ser assim um óleo de soja, né, que você pode substituir merecidamente por banha de porco, porque é extremamente saudável e assim por diante. Mas vamos lá. E a agricultura familiar também coloca comida nos lanches, né, nas escolas. Olha que foto mais linda de agricultura familiar. Tudo isso é o que vai para a sua geladeira. Ó. Aqui não tem nada de grandes produtores, aqui é agricultura familiar, tá? Produção de biocombustível. Esse mapa que eu coloquei para vocês entenderem aqui, ó. No norte tem, né, o babaçu, no nordeste tem o algodão e a mamona. Nós temos aqui no sul o girassol, né? Então nós temos aqui, ó, centro-oeste e o sudeste a soja. Então o que nós temos aqui para produção de biocombustíveis? Algodão, amendoim, babaçu, cana-de-açúcar, dendê, girassol, mamona, macaúba, que é um coco, né? Soja. Então, isso tudo dá para fazer o biocombustível, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai falar das sub-regiões do Nordeste, né? Porque eu não sei se vocês sabem, o Nordeste, ele é dividido aqui nessas sub-regiões, que é a zona da mata, que está em verde, o agreste, que está em laranja, de amarelo é o sertão, que é onde aparecem aquelas secas horrorosas e assim por diante, e o meio norte, que a característica dele já é bem parecida com a vegetação lá da floresta amazônica. Então, a zona da mata, o que produz lá? Grandes propriedades monocultoras de cana-de-açúcar, cacau e coco. Essa zona da mata aqui é a zona litorânea brasileira, né? Só que lá no Nordeste. No Agreste, o Agreste produz pequenas propriedades policultoras que abastecem a zona da mata, produção de milho, feijão, hortifruti, granjeiros, laranja e leite. Seria
O agreste seria para nós a nossa agricultura familiar, é o que coloca comida na nossa mesa, né? O sertão, grandes predomínios, grandes propriedades com predomínio da pecuária de corte de leite, além do cultivo do algodão e da fruticultura irrigada, polos de irrigação. Depois que fez a transposição do Rio São Francisco em algumas partes, no sertão dá para produzir isso sim, tá? Além da criação também de caprinos, que é muito forte. E o meio norte, pequenas e médias propriedades com cultivos de arroz nos vales dos rios e o avanço da soja no sul dos estados do Maranhão e do Piauí, que é aí o que fazem fronteira com Tocantins, que também faz fronteira com Goiás. Então é isso, meus queridos. Esse é o nosso vídeo de hoje, tá bom? Até mais!